Caríssimos irmãos e irmãs, estamos fazendo o nosso retiro de Quaresma, nos preparando para celebrar a Semana Santa e a Páscoa do Senhor e também a nossa Páscoa. E nesse terceiro domingo nós vamos ler um trechinho do Evangelho de São João, que narra a cena de Jesus lá no Templo de Jerusalém, expulsando os vendedores de bois, as ovelhas, pombas e os cambistas que ali estavam sentados. Irmãos, para entender esse fato que provocou uma reação até de perseguição a Jesus, eu gostaria de partilhar com vocês algumas coisas, algumas informações sobre o Templo de Jerusalém, que era uma instituição muito importante na vida dos judeus. Já desde o rei Davi, ele queria construir uma casa para o Senhor. Mas Deus falou assim, eu moro em tendas, né? Deus é um Deus peregrino e falou para Davi que não seria ele, através do profeta Natan, que não seria ele que iria construir o templo, mas o seu filho Salomão. De fato, foi Salomão que empreendeu a construção deste templo, né? Então, esse é um fato histórico. Depois, na época de um rei chamado Josias, o templo passou por uma reforma. Eles encontraram lá o livro da lei que serviu como referência, né? Esse templo foi praticamente destruído na época dos babilônios, né? Com o retorno de algumas famílias do exílio para Jerusalém, eles tentaram novamente reconstruir o que havia sobrado das ruínas do templo. E tem algumas figuras que aparecem nessa época, Zorobabel, Josué, também o profeta Ageu, fez até uma propaganda para a reconstrução do templo, que ganhou as suas dimensões assim suntuosas, vamos dizer, só na época do rei Herodes, já pouco tempo antes de Jesus. E, segundo a história, foi destruído no ano 70 pelos romanos. Sobraram apenas algumas ruínas, lá nós falamos o Muro das Lamentações, né? Mas na época de Jesus o templo estava lá e tinha a sua importância decisiva, centralizava todas as festas importantes dos judeus, principalmente a festa da Páscoa, concentrava também o dinheiro que entrava, às vezes as riquezas de alguma família, de famílias que guardavam lá. Era como se fosse uma espécie de banco do Estado. Todo o tesouro estava, dos sacerdotes e de outras famílias, estavam conservados no templo, né? Pois bem, Jesus não era contra o templo, né? Mas o que Jesus ele questiona, né? É que eles fizeram da casa de Deus, a casa do Pai, um lugar de comércio. Este era o questionamento de Jesus, né? E criou essa polêmica. Daí a expulsão que ele faz, um gesto simbólico dos vendedores e compradores, né? E Jesus também fez uma profecia da destruição do templo de Jerusalém. Então as suas críticas se concentravam nesse desvio da finalidade do templo. De lugar, vou repetir, de encontro com Deus, tornou-se um lugar de lucro e de comércio. Por isso que ele fala, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Olha que afirmação importante de Jesus, porque ele fala, destruir esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Do que Jesus está falando aqui? Ele está falando do templo do seu corpo, né? Então esse gesto também de purificação do templo de Jerusalém é uma ocasião para mostrar agora que o lugar de culto é outro. É a própria pessoa de Jesus, né? Ele é o nosso lugar de encontro, é Ele que nós adoramos, né? E veneramos através da Sagrada Escritura, da Eucaristia, né? Através da nossa oração, da caridade fraterna, né? A Igreja também nos ensina, Paulo fala isso, né? Que agora ela também é o corpo, né? Esse templo onde nós celebramos o nosso encontro com Jesus. Jesus é a cabeça, né? A pedra fundamental,
E a igreja é esse corpo. E nós somos também membros desse corpo através do nosso batismo. Paulo fala, na igreja nós somos pedras vivas, a construção de Deus. E segue também o apóstolo, não sabeis que vosso corpo é santuário daquele que habita em vós, o Espírito Santo que recebeste de Deus? Olha só, se o nosso corpo também é a morada de Deus, é a Ele que pertence, né? Vamos pensar agora nesse tempo da Quaresma, refletindo essa passagem, esse gesto significativo de Jesus no templo de Jerusalém. A liturgia também, se o nosso corpo é templo de Deus, né? A liturgia nos convida também a expulsar do nosso interior, às vezes das nossas famílias, até de certas situações da igreja, tudo aquilo que contraria o Evangelho, né? Que profana o templo. Né? Às vezes o nosso egoísmo, a nossa raiva, as divisões, preconceitos, impurezas, pensamentos ruins, né? E procurar dirigir a nossa vontade, ou pela nossa vontade, pela nossa inteligência, né? Os nossos sentimentos, os nossos afetos, reordenando tudo para Deus. Quantas coisas negativas nós também recebemos, né, na vida, né? Então o tempo da Quaresma quer nos ajudar nessa purificação, nessa ascese, nessa mortificação, para que nós possamos ter sentimentos melhores, pensamentos melhores, palavras melhores que santificam, né? Atitudes que possam nos colocar no caminho da santidade, né? Enfim, deixar que o Espírito Santo expulse também de nós, do nosso interior, aquilo que às vezes se tornou quase que um comércio, né? E profana a imagem de Deus em nós. O melhor caminho, irmãos, a palavra ensina, é cumprir os mandamentos, né? Que é a base moral para a nossa santidade. E viver principalmente o amor. Quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos e é cumulado de misericórdia. É o que a Quaresma nos ensina. Nós fomos consagrados a Deus através do nosso batismo e estamos fazendo esse peregrinar, né? Esse itinerário de conversão e de penitência, justamente para renovar esta graça que nós recebemos de Deus e da Igreja através desse sacramento, né? Que o tempo da Quaresma nos ajude neste caminho. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.